Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Capítulo 5 de Atos, dando sequência ali à nossa história. Nós terminamos a história com Yosef, né? Ou José, ou Barnabé, né? Chamado de Barnabé, tinha vendido ali um terreno, tinha dado à igreja, né? O dinheiro. E logo depois nós ouvimos a história de Ananias e Safira, né? Cujo pecado não foi ter guardado parte do valor da venda do terreno, tá? O pecado deles foi tentar criar a impressão de que tinham dado tudo, entendeu? Foi se amostrar, né? Falar que fez algo que não fez, né? Ah, eu vendi por 10 mil, mas eu vou dizer que eu vendi por 7 porque eu vou entregar os 7. Aí todo mundo vai achar que eu entreguei tudo, mas na verdade eu não entreguei tudo, né? Então, assim, se eles tivessem guardado, vendido por 10 e ter pego os 7 e falado, não, olha, nós vamos entregar 7, não teria tido problema, né? Mas eles tentaram passar ali algo falso, né? E tentam mentir ali para o Espírito Santo, né? E ele diz ali, né? Se você mentiu ao Espírito Santo, você mentiu a Deus. Então, Deus e Espírito Santo são igualados como uma só pessoa, né? Bom, e aí nós vamos tratar aqui agora, a partir do versículo 5, é, sobre uma teologia, né? Uma doutrina cristã lá do segundo século depois de Cristo, que foi proposta por um cidadão chamado Marcião, que foi um dos pais da igreja, tá? E ele pregava o seguinte, né? Basicamente, o Deus do Antigo Testamento era um Deus inferior. Ele se preocupava com julgamento, com ira, com justiça, né? E executava ali os detalhezinhos da lei. E já o Deus do Novo Testamento, não, né? Não se manifestem dessa forma porque é só amor, né? E aqui a gente vê que não é bem isso, né? Aqui não é bem isso, né? É, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, gente. Não existe separação entre eles, né? É, e o nosso Deus se manifesta a respeito da justiça, se manifesta a respeito do julgamento, né? E é claro que muitas das vezes o, a punição do pecado ela é adiada, né? Mas não é deixada de lado, a não ser que haja o perdão por completo, né? Então, Deus não tolera o pecado, Ele perdoa, mas Ele não vai receber você e tolerar o seu pecado, né? Bom, o amor que Deus amoroso, que Marção dizia que era só do Novo Testamento, né? Na verdade, é o mesmo Deus do Antigo Testamento, cujo amor é baseado em ação. E assim o judaísmo sempre, sempre, sempre ensinou, né? E nós vemos ali também, 1 João, capítulo 3, versículo 18, falando exatamente a mesma coisa, olha só. Filhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas com ações e em verdade. Então, Deus ele é amoroso conosco em ação, e nós deveremos ser amorosos com Deus em ação. E aí onde é que entra a ação? Os mandamentos, né? Que, em sua grande maioria, tem relação com o próximo, e não necessariamente com Deus. Bom, nós vemos Pedro passeando ali pelas ruas, as pessoas colocando os doentes, né? Para pelo menos receber a cura através da sombra, né, de Pedro, né? Hoje a medicina chama isso de psicossomático, né? E entende que a fé cura, mas não consegue explicar como, né? Então, assim, muita gente hoje em dia acha que quando Deus cura nas igrejas é charlatão só, a gente querendo ganhar dinheiro, é gente tentando algumas coisas, mas não, gente, Deus continua curando, tá? Deus continua curando e a gente não consegue muitas vezes explicar como, né? E nem tem que explicar porque Ele é Deus,
né? Bom, vamos falar sobre o Sinédrio, né? Na época de Herodes Agripa, nós tínhamos 3 pessoas apenas dentro do Sinédrio, no número de 70, que não eram saduceus. Só tinham 3 cidadãozinhos. Então, nós estamos numa maioria de saduceus. E a gente tem que lembrar que os saduceus não acreditavam na ressurreição. Então, quando os apóstolos são levados ali ao Sinédrio, né, eles vão receber um julgamento, perdão, de saduceus. Então, como é que eles vão julgar? Em primeiro lugar, né, o Evangelho proclama a ressurreição, e eles não acreditam na ressurreição. Então, isso já fica de cara, né? Então, eles vão rejeitar por essa situação. Elemento 2, o Evangelho proclama um outro rei. E os saduceus só estavam lá porque eles tinham muito bom relacionamento com Roma. Então, se aparecesse outro rei, eles iam perder o conforto deles. Eles deixariam de ser os dominantes ali no tempo, né? Então, politicamente, isso seria muito ruim, né? O evangelho, politicamente, seria muito ruim. O evangelho, ele pode ser considerado político de 2 maneiras. Primeiro, ele diz que você tem que amar o seu inimigo e orar por ele, né? E segundo, que se você for à guerra, você deve ir. Só que a sua luta não é contra o homem, né? A sua luta, ela não é com arma carnal, né? Ela é com armas espirituais, porque os nossos adversários são demônios, né? Não são pessoas. Bom, e nós vemos um caso interessante do versículo 28 e 29, que os líderes ali do Sinédrio não vão tratar o Jesus pelo nome, não. Eles vão botar neste nome a morte deste homem, né? Hoje em dia também o nome de Jesus às vezes não é citado não pelos judeus ortodoxos, então temos essa condição. E Pedro não perdendo nenhuma oportunidade, né? Pedro sabia de que ele não podia falar muito, né? O Sinédrio não ia dar muita atenção ao que ele falasse, mas ele aproveitou o pouco tempo que ele tinha para pregar o evangelho, né? Mesmo que a mensagem de esperança não fosse alcançar aqueles homens que estavam com o coração fechado. Bom, aí nós vamos ouvir falar sobre Gamaliel, né? Ou Gamliel, né? Cujo nome aí significa Deus também é por mim, tá? Eu fui o primeiro a ter o título de Rabã, né? Porque normalmente você chama o professor de Rabi, né? Rabi é meu mestre ou meu grandioso, né? Mas quando eu vou para Rabã é nosso mestre, nosso grandioso. Você torna plural, né? Você enfatiza ali uma terceira pessoa, se eu não me engano, né? Então, não, na verdade é a primeira pessoa do plural, né? Então, ele foi um cara muito, muito, muito importante, tá? Ele era neto de Hilel, da escola de Hilel, né? Já contei para vocês algumas histórias sobre Hilel e Shammai, né? Que eram 2 escolas importantes ali do período de Jesus mesmo, tá? Que ensinava o judaísmo. Então ele era neto de Hilel, né? Ele, ele era responsável ali, né? Também pela escola. Ele era fariseu, tá? Mestre da Torá. E nós sabemos que Paulo estudou aos pés dele. E não era qualquer um que estudava aos pés dele, não, tá? Era um cara extremamente importante, teve muita participação na história, muito respeitado, inclusive, pela história. A sua conduta moderada ali pode ter sido motivada por um espírito de generosidade, uma defesa de fariseus, porque diante dele ali estavam fariseus. Por definição, os apóstolos eram fariseus, tá? Por definição. E ele poderia estar ali protegendo a hostilidade dos saduceus, né? Poderia ser algo vindo do próprio Espírito de Deus, mesmo ele não sendo crente em Jesus, né? Mas a literatura cristã apócrifa, né? Que não é canônica, que não está na nossa Bíblia, relata que Gamaliel em algum momento creu em Jesus, mas não há evidências disso, tá? Então não podemos afirmar, né?
E no seu discurso ele vai falar aí de Teudas, né? E vai falar de Judas, da Galileia, né? E Judá Hagli. Flávio Josefo fala a respeito desse cara, tá? Que ficava ali nas colinas de Golã, tá? Houve uma revolta, tá? Onde esse cara conduziu. Isso aí aconteceu no tempo dos registros de pagamento dos impostos para os romanos, né? Quando começou-se a registrar isso e a buscar, começou a apertar um pouco mais o imposto, tá? Isso foi em 6 depois de Cristo, o período de Jesus estava nascendo ali, e dali que surgiu o Partido dos Zelotes, cujo Simão, apóstolo de Jesus, fazia parte, né? Foi fundado ali, né? E o Partido dos Zelotes foi tão complicado para a vida romana que lá na queda do templo, no ano de 70, né? Aliás, no ano de 66, começou a confusão, né? Começou a briga entre zelotes e romanos, né? Isso culminou com a queda do templo, a destruição do templo, né? De Jerusalém na década de 70. Né? Aí Joséfo Gamaliel até erra em relação a ele, falando: isso aí passou, era coisa de homem, morreu seus seguidores, morreu ele, os seus seguidores se dispersaram, né? Só que assim, não foi muito bem assim não, tá? Porque esse Judas, ele foi avô de Eleazar, né? Filho de Jair, que foi o defensor lá de Matsada, 76, depois da queda do templo ainda. Então, ele produziu ainda aí os seus parentes, né, foram ali responsáveis por essa insurreição, tá? Então, a história nos conta a respeito disso. Uma briga bem grande, 66 a 70, 70 caiu o templo, mas Matsada foi lá para 73, né, depois de Cristo. Bom, queridos, e nós vemos ali os apóstolos saindo felizes depois de apanhar, né? Por causa daquele nome, né? Aquele nome ali é possivelmente o nome de Jesus, né? Mas pode se cogitar também que possa ser Hashem, Adonai, né? Ou o próprio nome de Deus aí, que a gente não fala, a gente usa esse eufemismo, né? Utiliza outros nomes quando vai falar esse nome de Deus, né? O nome dele realmente, lá o tetagrama. Mas acredito mais que tenha sido o nome de Jesus ali, tá? Eu, Juliano, particularmente acredito. Bom, queridos, espero que Deus abençoe a sua vida. A gente se encontra no capítulo 6. Shalom.